E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar como programar o jogo Pong. Então, esse é o jogo que a gente vai programar hoje, que está aqui na tela, é o jogo Pong. Então, esse jogo é bem simples, ele consiste em duas barras que você precisa defender um gol e marcar gols no gol adversário. Então, é basicamente isso. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então, começando aqui, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa fazer é a importação de algumas bibliotecas para o nosso jogo. Então, a gente vai importar, claro, a biblioteca Pygame, que é a biblioteca que desenha a tela do jogo. Nós também vamos precisar da biblioteca Math, que é uma biblioteca aqui que a gente vai usar para fazer os cálculos aqui de ângulo, de direção da bola. E também a biblioteca Random para poder sortear aqui os ângulos que vão ser iniciados no jogo. Continuando aqui, a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar uma classe para o nosso jogo. Então aqui eu estou criando a classe Pong com uma função inicial init. Nessa função init a gente passa o window size, que é a dimensão da tela, que é uma lista com dois números com a dimensão da tela. Então temos aqui a dimensão no eixo X e no eixo Y, que está sendo passado aqui no window size. A gente já vai ver aqui o que se passa nesse parâmetro window size, na declaração da classe. Mas o mais importante é a gente entender aqui o que consiste os primeiros itens dessa função init, a nossa classe. Então a primeira coisa que a gente vai ter aqui vão ser as cores do nosso jogo. Então a gente vai ter aqui o white e o black, que é o branco e o preto, e suas respectivas cores aqui em RGB. Nós também estamos definindo aqui o tamanho da nossa tela, usando o parâmetro window size da declaração da nossa classe. Nós também temos aqui a inicialização da fonte do nosso jogo. Então a fonte, eu digo a fonte de texto do nosso jogo, que é utilizada aqui na pontuação dos nossos jogadores. Aqui nós também precisamos declarar uma variável chamada clock, que é a que vai definir a velocidade em FPS para o nosso jogo. Já vou adiantando aqui que o FPS vai ser 60 quadros por segundo, que é uma velocidade que vai determinar ali também a velocidade da bola no movimento do jogo. Nós temos aqui também outras variáveis player1 pos, que é a posição do player 1 e a posição do player 2, que é basicamente aqui onde a barra dos jogadores vão estar posicionadas. Então temos aqui o canto esquerdo, que é o player 1, e o canto direito, que é o player 2. Nós também temos aqui também a pontuação para cada jogador. Então eu coloquei aqui uma variável chamada player1 score e player2 score para armazenar a pontuação de cada jogador no jogo. Aqui na variável ball directions nós temos todos os ângulos e direção aqui que a bola vai andar no jogo. Então são basicamente três direções, indo para frente, para cima e para frente, para baixo, e também voltando para baixo e voltando para cima, e a posição parada. Isso dá 13 direções diferentes da bola no jogo. Então, esses ângulos são basicamente o ângulo de 30 graus, ângulo de 45 graus e ângulo de 60 graus para a bola do jogo. E o último item da nossa lista aqui é a posição da bola parada, que é aqui 0 e 0. Isso vai ser importante para a gente poder determinar algumas coisas aqui no decorrer do nosso jogo. Nós também temos aqui a variável ball angle, que eu coloquei aqui como 12, que seria esse ângulo de direção da bola como parado, para iniciar o nosso jogo, porque a bola precisa iniciar parada. Nós também temos aqui ball position, que é a posição inicial da bola. Então, essa posição é essa posição que a bola está aqui na nossa tela, bem no meio da barra do player 1. E nós temos aqui uma última variável que se chama ball direction, que é a direção que a bola está percorrendo na nossa tela. E nesse caso eu já preenchi aqui, como está na nossa lista, a direção no eixo X0 e no eixo Y0. O loop do nosso jogo fica assim, para o início do nosso desenvolvimento do código. Nós conseguimos ver aqui que a declaração da classe Pong tem uma tupla de 1280 por 720, então a resolução da tela aqui é 720p, para quem é mais familiarizado aí com as resoluções de tela. E nós temos aqui um while, que é o loop do nosso jogo. E esse loop do jogo tem duas funções if, que é basicamente para indicar se a gente clicou no X da nossa janela e fechou o jogo, ou se a gente
clicou na tecla ESC, que também fecha a tela do nosso jogo. Aqui, abaixo do comentário game, a gente tem aqui o tick do relógio do nosso jogo, então isso determina aqui o FPS do nosso jogo, que está setado aqui para 60 frames por segundo. No final do loop, a gente precisa fazer uma atualização do que foi desenhado e do que foi apagado na nossa tela, a gente precisa ter um update desses desenhos. Então temos aqui um pygame display.update. Seguindo aqui a primeira função da nossa classe, e vocês podem colocar essa primeira função dentro da classe, logo abaixo da função init. Essa função é a função clearWindow. Essa função clearWindow é bem simples. Ela basicamente desenha um retângulo preto na nossa tela inteira. E quando ela é chamada, ela basicamente pinta a tela de preto, como nós estamos vendo aqui. E é isso que essa função faz. É uma função para limpar o desenho anterior da nossa tela, para a gente conseguir desenhar um próximo desenho, que seria o próximo frame do nosso jogo. E no loop do nosso jogo, nós colocamos essa função clearWindow logo embaixo da função tick, que eu destaquei aqui embaixo. A primeira função é uma função que desenha todos os elementos da tela. Então, nós já temos todas as variáveis que vão ser usadas para desenhar os elementos da nossa tela. E aqui a gente já aproveita e desenha tudo que precisa ser desenhado. Então, a primeira parte é desenhar essa linha vertical aqui no meio da nossa tela, que determina o lado do player 1 e o lado do player 2. Nós temos aqui o desenho da pontuação do player 1, que no caso aqui está como 2. O desenho da pontuação do player 2, que está como 1. Nós desenhamos o player 1, que é basicamente esse primeiro retângulo aqui da esquerda. Nós também desenhamos o retângulo do player 2 e nós desenhamos a bola. Então, todos esses elementos estão declarados na nossa função init, como a posição da bola, a pontuação de cada jogador e também a posição de cada barra do jogador. E com isso a gente consegue desenhar todos os elementos da tela já de início. E o loop do nosso jogo fica dessa forma aqui. A gente adiciona aqui a função board logo abaixo da função clearWindow. A próxima função que a gente vai ver aqui é a função move, que determina o movimento da barra do player 1. A movimento da barra do player 2 vai estar em outra função. Então, nesse momento, a gente vai ver só o movimento da barra do player 1. E como é que essa função inicia? Quando a gente pressiona uma tecla no nosso teclado aqui, que seria ou W ou S, o W movendo a barra para cima e o S movendo a barra para baixo, a gente vai disparar aqui um evento no nosso loop do jogo que vai identificar aqui qual tecla está pressionada. E o Pygame ele entrega esse evento em uma lista do Python com um monte de true e false. Então aqui eu estou iterando por essa lista, que é a lista keys, que está sendo passada como parâmetro na função. E quando a gente encontrar um true, a gente quer saber em qual índice esse true foi encontrado. E quando a gente encontrar esse índice, a gente salva o índice na variável key, que eu determinei aqui no início da função como null. Mas quando a gente encontrar, a gente vai ter aqui um número da nossa tecla no teclado. Então, quando esse número for 119, que é a tecla W, nós vamos verificar aqui primeiro se essa tecla é 119 e se a barra do nosso player 1 ele não já está no limite, né? Então, se estiver no limite, não tem como ir para cima, né? Já está no máximo. Então, por isso que player 1 position tem que ser maior do que 0. Se essa condição for satisfeita, a gente precisa ver aqui também se a direção da bola no eixo X está como 0. Isso identifica que a bola não está em movimento, que é exatamente uma condição que a gente precisa identificar aqui no início do nosso jogo. Então, se isso acontecer no início do nosso jogo, a gente vai iniciar a velocidade da nossa bola. Então, a gente vai sortear um número entre 3 e 5, que são os ângulos da bola que fazem ela se movimentar para cima e para frente, ou seja, para cima e para frente. Então, para cima e para frente, lá naquela nossa variável ball directions. E sabendo essa coordenada, a gente passa esse movimento para a variável ball direction. Isso vai fazer com que outra função consiga movimentar a bola no nosso jogo, já que agora a velocidade da bola não vai ser 0, vai ser 4 pixels, por exemplo, em uma direção específica ali na nossa tela. E por fim, a gente movimenta a barra do player 1 para cima, se ela já não estiver no limite. Essa lógica acontece da mesma forma quando a gente quer movimentar a barra do player 1 para baixo. Então a gente identifica aqui se o key do nosso teclado que foi pressionado, o número desse índice é igual a 115, que seria igual à tecla S, e se a barra do nosso player 1 do jogo não ultrapassou a parte de baixo da nossa tela, que seria essa segunda parte aqui da nossa verificação do if. Nós também identificamos aqui se a bola está parada ou não. Se ela estiver parada, a gente quer movimentar agora a bola para baixo
baixo e para frente. É como se estivesse dando um pontapé na bola no início do nosso jogo. E por fim, se a barra do player 1 não estiver na parte de baixo da nossa tela, a gente movimenta a barra para baixo. E essa função é adicionada aqui no loop do nosso jogo, logo abaixo da função Clear Window. Uma outra função importante é a função Reset Game Variables, que é basicamente uma função que vai restartar as posições das barras e da bola no nosso jogo para a posição inicial. Então gravem bem aqui, essa é a tela como se a bola estivesse em movimento. E quando essa função é executada, as barras ficam alinhadas no centro e a bola fica alinhada no centro, na frente da barra do player 1. Aqui a pontuação voltou para 0 porque foi quando eu tirei o print dessa tela do jogo, mas no caso isso não valeria. Essa pontuação ela não vai ser zerada. E a única coisa que é restartada é a posição das barras e a posição da bola, assim como sua velocidade. A próxima função aqui que nós temos no nosso jogo é uma função chamada Is This a Score, que verifica que se foi marcado um ponto no nosso jogo. Então, essa primeira parte do if da nossa função verifica a parte esquerda da nossa tela, ou seja, o campo do player 1, e a segunda parte do if verifica aqui o campo do player 2. Vamos supor aqui que a gente vai verificar aqui a parte do player 2. Então a gente vai verificar aqui se a bola está dentro desse quadrado vermelho, que quer dizer que a barra do player 2 não consegue mais defender o gol. Se ela estiver dentro dessa parte, a gente precisa ver se essa parte está sem a barra do nosso player 2, ou seja, que o gol não está defendido. E se isso acontecer, é acrescentado um ponto no placar do nosso outro jogador, que no caso seria o player 1, e o jogo é resetado. Então vemos aqui que as barras voltaram novamente para a posição inicial do jogo. A próxima função aqui é uma função que a gente vai ver em conjunto com outra variável aqui do nosso jogo. Então a função é a função Ball Colliding Top and Bottom, que quer dizer que a bola está colidindo na parte superior ou inferior da nossa tela. Então aqui esse if inicial verifica se está colidindo na parte superior e esse segundo if verifica se está colidindo na parte inferior da nossa tela. E a variável que a gente vai olhar junto com essa função para poder identificar aqui qual o ângulo que precisa ser rebatido da bola é a variável Ball Directions, só fim de comparação. Então, por exemplo, se a bola estiver indo colidir na parte superior da nossa tela, que é a primeira parte do nosso if, e ela está indo no ângulo aqui de 45 graus para cima e ela colidir na borda superior. Se isso acontecer, a gente precisa rebater a bola para o ângulo de 45 graus para baixo. E quando isso é verificado, que o ângulo estava no índice 4 da nossa variável Ball Direction, a gente precisa devolver o índice 1, que é o ângulo correspondente aqui da direção da nossa bola. Então, por exemplo, nós estávamos indo aqui com um ângulo em menos 45 graus, e quando colidiu na barra superior, a gente passou para o ângulo de 45 graus. E isso faz com que a bola rebata para baixo no mesmo ângulo que ela estava indo anteriormente, só que agora para baixo. A próxima função é bem parecida com a função anterior, só que agora nós estamos conferindo aqui se a bola colidiu com a barra dos jogadores. Então o nome dessa função é Ball Bouncing Off a Player, que é quando a bola bate em uma das barras dos jogadores. Então a primeira parte aqui do nosso if, a gente está verificando se a bola está batendo aqui nessa parte direita da nossa tela, que seria o campo do player 2. Se ela estiver ali naquele canto, a gente quer saber se ela está colidindo nessa área vermelha aqui, que seria exatamente a barra do nosso player 2. Se ela estiver colidindo na barra do nosso player 2, a gente também precisa fazer o rebatimento da bola. Então nós temos aqui as setas que estão indicando uma direção, e essa direção precisa ser rebatida no mesmo ângulo que a bola estava vindo. Só que agora ela tem que rebater para trás do nosso campo. A lógica dos índices da nossa variável Ball Angle é a mesma coisa da função anterior, então eu vou pular essa explicação, porque é praticamente a mesma coisa, só que a gente precisa ter um matching ali dos ângulos de rebater o ângulo que está indo para frente, rebatê-lo indo para trás. A próxima função é a função Ball Movement, então nós temos aqui as funções que a gente acabou de ver, então nós temos aqui a função Ball Colliding Top and Bottom, que são os rebatimentos da bola na lateral superior e na lateral inferior. Nós temos aqui um update da
da direção da nossa bola. Então, lembra que a gente atualizou o ângulo da nossa bola? Com isso, a gente consegue atualizar a direção da nossa bola. E é por isso que a gente está fazendo essa atribuição aqui. Fazendo isso, a gente movimenta a bola uma vez para frente, nessas próximas duas linhas. Então, a gente está atualizando a posição da bola no eixo X, que é essa primeira linha, e no eixo Y, que é essa segunda linha. A gente está também trazendo aqui nessa função ball movement, a função ball bouncing off a player, que é quando a bola bate em uma das barras dos nossos jogadores. E por fim, a gente verifica aqui se foi um gol ou não. Então a gente está chamando aqui a função novamente is this a score? E essa função ball movement é adicionada logo abaixo da função move no nosso loop do jogo. Quando vocês estiverem programando aí no computador de vocês, prestem bastante atenção que a ordem das funções precisa ser exatamente a ordem que aparece aqui na minha apresentação. Então prestem bastante atenção na ordem das funções, que isso pode interferir na lógica do jogo de vocês. A próxima função aqui é a função Player 2 Movement, que é a movimentação automática da barra do nosso jogador 2. E é uma função bem simples. A primeira parte da nossa função, que é essa primeira parte do if, verifica se a bola está nesse retângulo não defendido para o Player 2. Se a bola estiver nessa parte do campo, então a barra do Player 2 vai ser movimentada para cima com o intuito de poder defender essa área. Se a bola do nosso jogo estiver nesse outro campo da nossa tela, não defendido pela barra do Player 2, então a barra do Player 2 vai para baixo. É uma função bem simples e direta. E por fim, o loop do nosso jogo completo fica dessa forma aqui. Então nós temos a função Player 2 Movement logo abaixo da função Board. E para esse vídeo era isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixem seu joinha. Se quiserem deixar a sugestão de vocês de um jogo para programar aqui no canal, podem deixar nos comentários, que com certeza eu vou estar dando uma olhada. E para esse vídeo é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais.